Olá, gente querida! Uma boa noite a todos vocês. Passando aqui para deixar um recado, uma mensagem para vocês que dormem bem tarde, né? Como eu, durmo quase 2 da madrugada. Quero compartilhar uma mensagem com todos vocês nessa noite. E essa mensagem veio ardendo no meu coração. Lá no livro de Daniel, capítulo 6. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai tratar com vocês em nome de Jesus. Talvez você que ainda essa noite não vai, assistir essa live, mas certamente amanhã você vai ter essa palavra no coração, inspirada por Deus, para a glória de Deus também. Eu tenho certeza disso. E vale a pena, né? A gente está sempre meditando na palavra, vale a pena a gente estar sempre em comunhão com a palavra do nosso Deus, não importa o dia, não importa a hora. Aliás, isso tem que ser feito todos os dias, né? Em todo tempo, em tempo todo, devemos louvar o nosso Deus, buscar a presença de Deus, devemos meditar nas Escrituras Sagradas, assim como a palavra de Deus ela nos instrui, nos orienta, nos ensina. Ela está sempre nos dando ali uma revelação, uma inspiração. E isso é muito maravilhoso porque Deus ele inclina o nosso coração, e a desenvolver na palavra, a desenvolver através das Escrituras Sagradas aquilo que Deus tem para nós, Ele vai nos dando ali as direções, vai nos dando ali todo o direcionamento. Glória a Deus por tudo isso. Oi, Giovana, você está acordada, é? Minha querida, a Joana também está aí, a Rosa Melo, Valéria Silva. Vocês estão tudo acordados, né? Eu não comentei nada com ninguém não, que eu ia fazer essa live não. Eu vim meditando durante todo o dia de hoje nessa palavra e vale muito a pena, eu compartilhar daquilo que Deus tem tratado, tem falado ao meu coração, em nome de Jesus. Eu estava fazendo essa leitura e pude perceber aqui que há uma certa disposição aqui de Daniel, Daniel, então, ele prosperou, a Bíblia fala que ele prosperou, porque o espírito de Daniel era um espírito excelente. Isso é muito maravilhoso, porque se a gente começar a colocar a palavra no coração e a conservar esse espírito, o espírito de excelência, e sem misturas, a Bíblia diz que um bocado, um punhado ali de fermento, leveda toda a massa. Então é interessante que para que a massa venha a ser boa, que a gente não venha levar o fermento, deixar o fermento de lado, E aqui Daniel capítulo 6, a Bíblia diz que Daniel prosperou no reinado de Dário. E diz assim, Daniel 6:1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. E a Bíblia diz, então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele, em Daniel, havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Interessante isso, porque se o rei, a Bíblia está dizendo, pensava, tem muitos pensando também, Eu acredito que gerentes, empresários, amigos, pessoas, executivos, enfim, donos de empresa, loja, tem muita gente pensando hoje, como é que vai fazer? Quem é que vão ali preservar? Temos passado aí momentos difíceis, temos vivido momentos difíceis, E eu faço até ideia para essas pessoas que têm
tem comércio, tem lojas, né? São microempreendedores, empresários, ou seja, mas aqui a Bíblia fala que pareceu bem a Dário constituir sobre o reino dele. Ou seja, Daniel se sobrepujou, a Bíblia diz que ele se distinguiu, a Bíblia diz que ele conseguiu se sobressair ali, né? Ele conseguiu tudo isso. A Bíblia fala porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Isso é interessante porque aquela pessoa que mais se destaca, certamente ela vai ser promovida, ela vai ser abençoada, ela vai ser reconhecida, né? As pessoas realmente, isso é fato. Eu tive um pastor, um líder, né, muito abençoado, que ele falava que prego que se destaca toma na cabeça. Eu me lembro bem disso, né? E infelizmente, né, as pessoas acabam sendo meio que massacradas ali, mas não adianta. Daniel ali, vamos dizer que Dário ele estava pensando em constituir, como diz a Bíblia Sagrada, né, sobre o reino dele, 120, a Bíblia fala príncipes que estivessem sobre todo o reino. Mas o Daniel ele conseguiu se sobrepujar, se distinguir, se sobressair. E a pessoa, quando ela sobressai, ela se destaca, não adianta. Ela pode estar onde for, ela pode estar na faculdade, ela pode estar no comércio dela, pode estar na empresa dela. Ela vai acabar sendo confrontada, perseguida, né, afrontada, segundo, né, o que ela mesmo ela carrega com ela, né, que é um espírito de excelência. Isso é fato. Mas ele diz aqui no 4, também me chama muita atenção, então os presidentes e os príncipes procuravam, aí é onde tudo, né, realmente tudo se levanta e acontece aí. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque Daniel, porque ele era o quê? Ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, ou seja, nenhum vício, nenhuma culpa se achava em Daniel. Ele não tinha esses vícios, né? Isso aqui me chama a atenção, porque para que venhamos a prosperar, é necessário que a gente venha obter algumas qualidades, né? Para você prosperar na vida, você tem que ter algumas qualidades. E a Bíblia diz que uma das qualidades de Daniel, primeiro, ele era um homem fiel e não se achava. Por mais que as pessoas tentassem procurar ali, né, algo contra Daniel, mas não achavam nele nenhum vício, nenhum erro, nenhum hábito, nenhuma culpa. Ninguém conseguia achar isso nele. Isso é interessante, porque às vezes a pessoa ela ainda não conseguiu identificar isso na vida dela, mas ela tem ali, ela tem um vício ali que precisa ser retirado. Às vezes compra demais, é compulsiva. Agora as lojas, né, os comércios estão todos que fechados, né? Mas quando as portas se levantarem, a pessoa não consegue guardar um dinheirinho, ela não consegue preservar ali, né, aquela renda, aquele auxílio, aquele salário. E ela é uma pessoa compulsiva. Se ela tem um sapato, às vezes que nem usou, mas ela quer outro, né? E ela quer mais, e quanto mais vê, mais quer, né? Eu costumo ensinar o seguinte: é necessidade ou é vaidade? A gente precisa amadurecer nesse ponto, porque às vezes é uma vaidade da pessoa, né? Ou seja, ela tem esse vício, né? E ela quer mais, e quanto mais ela tem, mais ela quer. Se ela ganha X, ela quer gastar X, Y e Z. Então a gente precisa amadurecer nesse ponto, precisamos ter cuidado. Torno a repetir, eu estou lendo aqui Daniel capítulo 6, versículo 4. A Bíblia diz que os presidentes e os príncipes procuraram, né? Eles estavam procurando achar ocasião contra Daniel, né? A respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, não se achava nele nenhum vício,
nem culpa, não se achava nele nenhum vício. E às vezes precisamos detectar se a gente anda tendo algum vício na nossa vida, né? Vício de falar demais, vício de pegar empréstimo, emprestado, e a gente sabe que isso está fora, né, da palavra. Jesus disse: emprestarás a muitas nações, né? Emprestarás a povos, porém tu não tomarás emprestado, emprestarás a muitos, mas você não vai tomar emprestado. Onde você for, você pode até emprestar, né? Para onde você for, vai para um lado, vai para o outro, vai, né, para o outro lado do mundo. Você vai ter para emprestar, mas o Senhor fala: mas não tome emprestado, né? E tem aqueles que às vezes se envolve, se mete ali com empréstimo. Isso é um vício. A pessoa às vezes, né, ela quer levar vantagem em tudo que ela faz. É vício, né? Vive confiando muito em pessoas estranhas, pessoas que né, a gente não precisa, né, nem entrar nessa questão, mas é estranho, mas aí põe a confiança naquela pessoa, acaba servindo ali de fiador, quando na verdade a Bíblia diz: se a pessoa não tem com o que pagar, né, se ela não tem como pagar aquele débito, aquela dívida, né, por que vai tirar a cama de debaixo de ti? Ou seja, se a pessoa está endividada, se a pessoa está passando uma dificuldade financeira, ora, se ela não tem a condição naquele momento, né, dela arcar com a própria dívida dela, por que ela vai ficar pegando empréstimo, emprestado com outras pessoas e tirando ali a cama de debaixo da outra pessoa, ou seja, o descanso do outro? Porque às vezes a pessoa está passando por essa dificuldade e para ela, vamos dizer assim, é mais prático ela pedir o vizinho, pedir o cunhado, pedir o parente, pedir um amigo, do que ela esperar em Deus, né? Jesus disse que aqueles que confiam nele, né, de nada vai ter falta. Que os filhos dos leões necessitam e sofrem a pena, mas os que confiam no Senhor, de nada se tem falta. Então é uma questão talvez de fé, de atitude, de confiança, uma questão também, né, da gente poder abrir os nossos olhos, né, e ter fé em Deus. A Bíblia diz: nos gloriamos nas tribulações. Então não é porque você está passando um período difícil, não é porque você está passando uma dificuldade que você vai continuar ali, não. Tudo passa, disse o Senhor, mas as minhas palavras não vão de passar. O que veio para permanecer, para prevalecer, é a palavra do Senhor. Se você quiser e ouvir, você vai comer do melhor da terra. Mas tem pessoas que ela não está conseguindo comer do melhor. Tem pessoas que a mesa está preparada, não falta nada, mas ela não consegue chegar até essa mesa. Ou quando tem a mesa preparada, né, quando tem a presença de Deus ali, a mão de Deus se manifestando, às vezes ela acaba não valorizando. Que era até o caso daquela, né, da mulher cananeia, que a Bíblia fala que ela esteve ali diante de Jesus, mas ela preferiu, o que ela preferiu? As migalhas. E o Senhor falou para ela: mulher, não é bom, né? Não é bom eu tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela parecia que estava muito conformada com o que ela estava enfrentando ali, porque ela falou: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, ela estava diante de Jesus ali. Ela poderia, naquele momento ali, ter falado: Senhor, me tira então dessa situação. Me tira dessa vida que eu estou levando. Me arranca dessa vida que eu estou enfrentando. Eu não quero mais passar por isso. Mas tem pessoas que ela está tão habituada àquela mesmice, ela está tão habituada a pegar emprestado, né, a viver às custas dos outros, né, ou porque o pai ou a mãe está sempre fornecendo aquela cesta básica, aquele dinheirinho, ou emprestando ali um dinheiro para pagar a conta de luz, a conta do telefone, e a pessoa está acomodada. Só que Deus, ele não trabalha com a zona de conforto, ele trabalha com a zona do confronto. E é importante, né, que haja até mesmo esse confronto. Não, agora eu vou usar a minha fé, eu vou perseverar, eu vou buscar Deus mesmo, né? Se Deus existe, ele vai me abençoar. E a Bíblia diz que ele é galardoador, ele é recompensador dos que o buscam. E se ele é recompensador, ele vai te recompensar, ele vai te galardoar, ele vai abrir porta onde não tem porta, ele é teu alicerce, ele é teu rochedo, ele é teu baluarte, ele é teu lugar forte. Mas a facilidade,
né? Muitos dizem que faz o ladrão. Às vezes a pessoa ela quer agir no método e no modo mais prático e ela acaba, né, quebrando a cara, ela acaba entrando por uma herdade, por um caminho que não é um caminho bom. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, parece perfeito, mas o caminho dele é caminho de morte, é laço. Ou seja, nós não devemos, né, entrar por esse caminho, nós não devemos passar por esse caminho. Pastora, mas eu já tenho passado. Olha, o salmista, né, Salmo 119, a Bíblia fala assim, ó, foi-me bom ter sido afligido. Para quê? Aí ele continua, ele mesmo responde, para que eu pudesse aprender, né, os estatutos, aprender a guardar os mandamentos, a palavra do Senhor. Às vezes a aflição vem, o tempo ruim, né, a tempestade, a ventania, às vezes as ondas, né, a água tem enchido o barco, mas é para que você venha aprender a despertar o mestre. Às vezes Jesus está dormindo, mas ele não saiu do teu barco. Ele está dentro do barco, mas ele só está adormecido. Mas é hora de despertar o mestre do sono. É hora de manter aquele diálogo com Jesus. Senhor, me ajuda. Ô Senhor, eis-me aqui. Abre essa porta. Ô Deus, manifesta os teus dons sobre a minha vida. É conversar, é expor, é falar com Deus. A Bíblia diz que esses homens, né, estavam ali procurando achar ocasião contra Daniel. O demônio vai estar sempre procurando encontrar alguma coisa contra você, para jogar na sua cara, para falar, né, mal a teu respeito. Ele vai estar sempre procurando uma ocasião, né, para ali, ó, se lançar contra você. A Bíblia diz, mas não podiam achar, eles não conseguiram achar ocasião ou culpa alguma, porque Daniel, ele era fiel e não se achava nele nenhum vício. Ou seja, as pessoas, né, elas precisam olhar para dentro de si e procurar saber, meu Deus, será que eu estou tendo algum vício também? Eu estou comprando demais, eu estou muito compulsiva, eu tenho falado muito, eu tenho que aprender a guardar minha língua, porque às vezes a pessoa também, ela perde grande oportunidade, né, talvez por falar demais. A Bíblia diz que aquele que abre muito a sua boca tem perturbação na alma. Às vezes a pessoa ela é mexeriqueira, ela é linguaruda. Isso também atrapalha, sabia? Isso também atrapalha muito. Nós temos que aprender, né, a andar mais resguardados, a guardar mais aquilo que temos. Lembra lá de Isaías, capítulo de número, acho que 39. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Bíblia vai falar de um fato interessante. Isso mesmo, Isaías 39, a Bíblia diz que Merodach-Baladã, filho de Baladã, né, o rei da Babilônia, quando ele viu que Ezequias já tinha se convalescido, né, já tinha voltado ao seu estágio normal, a Bíblia diz que esse camarada ele começou a enviar presente. Está lá em Isaías 39, verso 2. E Ezequias se alegrou com eles, ele mostrou a casa do seu tesouro. Aí mostrou a prata, mostrou o ouro, né, as especiarias, os melhores ungüentos. Isaías 39, 2. E ele diz, e toda a sua casa de armas, tudo quanto se achava nos seus tesouros, coisa nenhuma houve, a Bíblia está dizendo, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Ou seja, a Bíblia fala que Ezequias mostrou tudo que ele tinha. Às vezes a pessoa tem esse vício também. Ela compra uma coisa, ela quer mostrar. Ela compra um carro, ela quer colocar até nas redes sociais que ela trocou o carro, né? Ela compra uma casa. Ah, pastor, mas é porque eu estou muito feliz. Mas você tem que ter cuidado. Porque às vezes isso também pode lhe atrapalhar. Às vezes isso pode também, né, armar laços para você. Ou seja, desde que as pessoas vejam, não precisa mostrar o que você tem. A Bíblia diz que Ezequias foi mostrar tudo quanto ele tinha, mas mostrou tudo. Aí a Bíblia fala em Isaías 39, 3. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias, de uma terra remota vieram a mim da Babilônia. E disse ele, que foi que viram em tua casa? O profeta Isaías perguntou para Ezequias, vem cá Ezequias, o que eles viram dentro da tua casa? Olha a resposta de Ezequias, viram tudo. Ou seja,
Às vezes a pessoa, ela está mostrando tudo que ela tem. Às vezes a pessoa, ela ao invés de se resguardar, ela acaba, né, abrindo a guarda. Olha, eu comprei isso aqui, olha, eu ganho isso aqui, olha, o meu apartamento foi tanto, ó, o meu carro eu comprei em tantas prestações. Você precisa ser uma pessoa mais resguardada. Você precisa ser uma pessoa mais, né? Enfim, você talvez está abrindo muito a sua boca, você está abrindo muito os seus lábios. Isso também é preocupante. A Bíblia diz que Isaías repreendeu a Ezequias. Ezequias, que foi que viram em tua casa? Ezequias respondeu para Isaías: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Ou seja, ele mostrou tudo. Às vezes você está mostrando muita coisa. Às vezes você está se revelando demais. Você precisa ser uma pessoa que venha aprender a se resguardar mais. Se resguarde mais. Seja uma pessoa mais prudente. Estamos vivendo um tempo que, né, não tá fácil, não. E se você é uma pessoa que abre a guarda e fala, olha, eu comprei, eu tenho, eu fiz, eu faço isso aqui, você tem que ter cuidado, porque, né, tem muitas pessoas à sua volta que às vezes você nem sabe, né? Quem são essas pessoas? Que tipo de pessoas? Qual é ali aquilo que está no coração da pessoa, né? Às vezes é pessoa maliciosa, às vezes a pessoa está preparando uma artimanha, cheia de maldade no coração, né? Você não sabe que anda no coração dessas pessoas. Então você precisa ser uma pessoa que venha se resguardar mais. Tem muita gente que é astuta por aí, tem muita gente com má intenção. Ele está dizendo, Ezequias, o que você mostrou, né? O Isaías perguntou para Ezequias, o que você mostrou, né, para aquele povo? E ele disse, eu mostrei tudo. Olha o versículo 5, Isaías 39, versículo 5. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Ou seja, ele foi repreendido aqui. A Bíblia então está dizendo que Ezequias foi repreendido pelo profeta Isaías. Quando você acaba, né, abrindo a guarda, mostrando tudo quanto você tem, se revelando, né, mostrando seus sonhos, seus objetivos, seus propósitos, suas pretensões de vida. Ou seja, você está deixando ali naquele momento ser uma pessoa prudente. Olha a diferença daquele que gosta de aparecer, de se revelar, de se mostrar, para aquele que se resguarda mais. É muito diferente. Quer ver uma pessoa que ela conseguiu ser uma pessoa resguardada e ainda conseguiu resguardar o que ela tinha? A Joquebede. A Bíblia fala que ela preparou um cestinho de junco, ela betumou todo aquele cestinho e resguardou a promessa dela, o Moisés. Moisés era a promessa daquela mãe. Moisés era uma grande promessa para Joquebede. Deus tem grande promessa para vocês. Deus tem grande promessa para a tua família. Deus tem grande promessa para os teus filhos. Mas às vezes a pessoa fala demais. Ela bate com a língua nos dentes. Ela não consegue ser uma pessoa, né, mais ali prudente, mais quieta, né? Enfim, ela acaba falando muito. E isso é realmente preocupante. A Joquebede, ela resguardou ali o Moisés, né? Ela quebrou o protocolo. Nós sabemos que, né, a Bíblia fala que naquele tempo a lei ali, né, foi dado ali uma determinância, né, foi determinado ali algo, não, porque todos os meninos que nascessem eram para realmente afogá-los, né, no Nilo, mas a Bíblia diz que eles não, muitos foram, né, afogados, mas o de Joquebede não. Moisés foi resguardado ali, né, a mãezinha dele resguardou ele ali com unhas e dentes. Ela conseguiu ali resguardar a promessa dela. Foi uma mãe dedicada, zelosa, uma mãe prudente, sábia, uma mulher cheia de sabedoria. E às vezes nos falta sabedoria porque acabamos falando demais. Como eu estava falando lá em Daniel, né, voltando lá a Daniel capítulo 6, versículo 4, foi aqui que eu comecei a minha mensagem. A Bíblia diz que eles estavam procurando, né, os presidentes, os príncipes, estavam procurando achar ocasião, achar, né, alguma coisa a respeito de Daniel, né, que pudesse ir contra Daniel, mas não conseguiam achar.
nada contra Daniel, nem culpa alguma, porque além dele ser fiel, não se achava nele nenhum vício, nenhum erro. Ou seja, às vezes, né, você está tendo esse vício de confiar demais nas pessoas, de fazer prestações altas. Ah, pastor, é um vício. Eu sou viciada, né, em comprar, eu sou viciada, né, em gastar. Eu tenho esse vício comigo. Então, peça para Deus, Senhor, me dê, meu Pai, essa sabedoria, essa prudência, me ensine a pesar em balanças fiéis. Pergunte a si mesmo, é vaidade ou é necessidade? Se é uma necessidade, você compra, mas se é uma vaidade, você reserva. Por quê? Porque estamos vivendo um momento onde precisamos nos resguardar mais, né? É onde você precisa ser uma pessoa mais cautelosa com relação aos seus gastos. Ou seja, às vezes o vício está aí, né? Às vezes uma pessoa que tem vício de enganar, o outro ela tem vício, né? Em tudo que está levando. Quer levar vantagem em tudo que faz. Às vezes ela está passando por esse tipo de problema, né? Tem o vício de servir ali de fiador para a pessoa e acaba se enrolando por causa dos outros, acaba ali passando por dificuldade financeira por causa de outras pessoas. Ou seja, que essa palavra possa lhe ajudar. Isso aqui é um recadinho de Deus, né? Eu senti no meu coração de ministrar com você essa mensagem. Né? É simplesmente um recado, mas assim como Daniel prosperou no reinado, né? No reinado ali do Dário, né? Que você venha prosperar também, mas se resguardando no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E uma coisa que Daniel era sábio. Ele era sábio, ele era sábio no seu entendimento, ele tinha um espírito de excelência, ele era sábio em ciência, ele era um homem sábio. A gente vinha ter sabedoria também, né, para aprender a lidar com as nossas finanças. A gente vinha ter sabedoria. A Bíblia diz que quando você for, né, pensar em edificar alguma coisa, uma torre, por exemplo, você precisa se assentar e fazer conta, né? Vai fazer as contas ali do que vai gastar, né, daquilo que você vai realmente executar, investir, né? Em que você tem pensado em investir o seu dinheiro, a sua grana? Então pensa, não, deixa eu sentar, deixa eu fazer o cálculo dos meus gastos para saber se eu vou ter com que acabar ou não, porque às vezes a pessoa começa uma coisa, ela não consegue terminar. Ela não consegue concluir o que ela iniciou, mas por quê? Porque faltou sabedoria. Ela não chamou Jesus para aquele momento, ela não colocou aquilo diante de Deus, talvez ela não, né, nem chegou a orar a Deus, foi fazendo ali de cabeçada. Não, vamos fazer, vamos, né, deixa eu levantar isso aqui, vou fazer essa obra mesmo. Ah, vamos ver, qualquer coisa a gente para, quando der a gente continua. Mas não é assim. O homem fiel, ele precisa ser prudente. Né? Toda pessoa prudente, ela precisa ter sabedoria. Com a sabedoria se edifica uma casa, com a inteligência a casa se firma. Às vezes a pessoa ela quer firmar alguma coisa, ela quer, né, dar ali continuidade a algum projeto, a alguma coisa, até um plano, um desejo, às vezes é algo que ela vem premeditando, preparando ali, não, esse ano eu estou projetando isso aqui, eu vou terminar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, né? E ela sai premeditando. Continue premeditando, continue pensando, né, naquilo que é bom. Enfim, exercite mesmo a sua mente, tá? Mas pensa, né? Pensa primeiro se aquilo que você vai fazer, né, tem ali o aval de Deus. Se Deus ele realmente der o sim dele, o amém, vai em frente. Se Deus falar não, é não. Se ele falar para, é para parar na hora. Às vezes a gente quer atropelar, né? Quer passar por cima da vontade de Deus. Mas por quê? Por conta da ansiedade, por conta daquilo que a gente, né, é o desejo, né, aquela muita vontade, às vezes acaba nos distraindo e acabamos, né, saindo do plano e do propósito do Senhor Jesus. Ou seja, que você corra para o propósito de Jesus, que você ouça a voz do Senhor Jesus Cristo, que você não venha confundir as vozes. Quando, né, o Senhor chamava Samuel, ali havia uma confusão, porque todas as vezes que o Senhor Deus chamava por Samuel, ele chegava a pensar que era, né, que era ali o outro servo, mas não era.
né? Era o próprio Deus falando com ele. Era o próprio Espírito de Deus falando com Samuel. Mas chegou um momento que ele entendeu, né? Fala que teu servo ouve. Ou seja, não confunda as vozes. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Ouça a voz do seu pastor. Você tem um pastor. Você tem ali alguém que é o seu mentor espiritual. Ouça, né? Eu agora há pouco eu acabei de ouvir a voz do meu pastor, do pastor Josias. Por quê? Porque o meu mentor espiritual, eu tinha certeza que Deus iria usá-lo ali para trabalhar no nosso coração, para falar conosco. Ou seja, você é uma ovelhinha de Jesus, você precisa dar ouvido a tudo quanto Deus tem falado contigo. Porque uma vez que não conseguimos discernir, uma vez que não conseguimos interpretar, não somos ovelhas, né? Não estamos dando ouvido à palavra, não estamos dando ouvido à voz do Senhor Deus. Então Deus nunca vai permitir que você saia do plano dele, a não ser que você queira, né? Então não ouça outras sugestões, não ouça outras opiniões, vá sempre para a palavra, recorra sempre à palavra, né, sagrada, a Bíblia Sagrada, vá sempre, né, se colocando ali no centro da vontade de Deus. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. Não perca. Uma vez que Ele chama para ser uma bênção, então sê tu uma bênção. Né? Ele diz, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, tu a bênção. Ou seja, são as indicações. Né? O Senhor está sempre nos dando dicas. Ele está sempre nos dando ali oportunidade de crescimento. Ele está sempre abrindo os nossos olhos, despertando o nosso conhecimento. Para quê? Para que a gente venha prosperar. Quando foram procurar encontrar ali alguma culpa, algum vício em Daniel, não encontraram vício nenhum em Daniel. Não encontraram nenhum hábito, nenhum mau costume, nenhum erro em Daniel. Ou seja, as pessoas vão tentar encontrar, né, vários tipos de erros, né, na sua vida, no seu comportamento, na sua maneira de fazer, de agir, de encarar a vida, de enfrentar, né, a sua vida. As pessoas vão tentar encontrar isso em você, mas que elas não venham achar. Não acharam em Daniel, né? Não acharam. E a Bíblia fala aqui em Daniel capítulo 6, no versículo 28, no último versículo de Daniel capítulo 6, diz assim, ó, e este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Ele prosperou. Daniel não foi pobre, não. Daniel foi uma pessoa próspera. Você quer prosperar? A prosperidade é um dom de Deus. Então, para que você venha crescer, venha prosperar, ouça a Deus, né? Entenda, interprete, porque a Bíblia diz que ele era fiel. A Bíblia fala que ele era fiel. Está aqui no versículo 3, ó. Então, mesmo Daniel se sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O espírito que havia em Daniel era o espírito excelente. Ou seja, é esse tipo de espírito que tem que haver em nós. É esse tipo de espírito. E às vezes não é esse espírito que está, né, que você anda tendo. Ou seja, peça a Deus sabedoria, peça a Deus o conhecimento, peça a Deus, Senhor, me ensine a prosperar, me ensine a me resguardar, né, a guardar o que eu tenho, a casa edificada na rocha, ou seja, na palavra, né, no temor do Senhor, essa casa não cai. Vai ser uma casa firme, alicerçada, vai ser uma casa arraigada. Ou seja, essa casa nunca vai ser uma casa que vai desmoronar, não vai, porque nós temos o direcionamento do Senhor. Ele não vai deixar você perder tempo, ele não vai deixar. Eu gosto muito do Evangelho de João, capítulo 21, né, que a Bíblia fala aqui em João 21. Eu amo essa mensagem. A Bíblia fala aqui, olha, né, que Pedro, ele disse, né, vou pescar, né, e aqui tem um ponto final, João 21, versículo 3, vou pescar, ponto final. Ou seja, esse ponto aqui para mim indica muita coisa. Quando Pedro fala assim, vou pescar, ele está afirmando, né, o que ele queria, vou. Às vezes a pessoa fala, olha, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. São palavras, são frases de afirmação, glória a Deus. Aí a Bíblia fala aqui, ó,
A Bíblia que diz aqui no versículo 3, dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Ou seja, Pedro não estava mais sozinho. Pedro afirmou, vou pescar. Até então ele é sozinho, eu vou. Né? Ele botou no coração, vou pescar. E aí os amigos falaram, olha, também nós vamos contigo. Ou seja, ele tinha pessoas ali ao lado dele. Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, mas naquela noite nada apanharam. Ou seja, ele tinha ali a palavra de afirmação, ele tinha pessoas ali que estavam ali ao lado deles, trocando por miúdos. Você pode ter a palavra de afirmação, você pode ter o pastor do seu lado, você pode ter um obreiro do seu lado, você pode ter um amigo do seu lado, mas se você não tiver o direcionamento do Senhor Deus, né, de Jesus, a palavra de Jesus, a direção que Deus vai te dar, você não vai conseguir prosperar. Essa é uma realidade. A Bíblia diz que naquela noite nada apanharam, ou seja, Pedro teve a palavra da afirmação, teve a ajuda dos amigos, mas faltava a direção de Deus. Então não adianta eu ter a ajuda do meu pastor, não adianta eu ter a ajuda dos meus amigos. Pedro, nós vamos contigo. Era ajuda. Né? Os amigos talvez falaram, Pedro, peraí, vamos pegar aqui, né, o anzol, vamos pegar as iscas, vamos pegar aqui, né, a rede. Tinha ajuda ali, pessoal. Não adianta você ter a ajuda das pessoas e não ter a direção de Deus. Não adianta. É necessário ter o espírito excelente, como Daniel, a gente viu ali. É necessário a gente aprender a se resguardar, como, né, o próprio Isaías estava ensinando lá a Ezequias, que ele não se resguardou nem um pouco. Saiu abrindo a casa dele, mostrando todo o seu palácio, tudo que ele tinha, tudo que ele tinha comprado, ouro, prata, enfim, as armas que ele tinha no palácio dele. Ele falhou ali. Né? Ele falhou, né? Ao contrário de Joquebede, que já resguardou Moisés, o bebezinho dela ficou ali, né, durante vários dias ali no Nilo. Ou seja, né, temos que ter essa sabedoria, essa prudência para que venhamos a prosperar. Aí ele fala que naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, já o dia seguinte, Jesus se apresentou naquela praia para os discípulos e a Bíblia diz que eles não conheceram que ali, quem estava ali, naquela praia, era Jesus. Às vezes o que está faltando é isso. A gente conhecer que Jesus está na nossa praia, que Jesus está na nossa casa, que Jesus está na nossa loja, no nosso comércio, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família. Às vezes o que está faltando é isso, é a gente reconhecer que Jesus está ali, né? Às vezes o que falta é isso. Ou seja, que essa palavra possa, né, ter acrescentado na sua vida espiritual,